Aham. Espera. Ah, você tá aí. Olá, eu gostaria de falar com você. Não, nada de errado, eu só gostaria de esclarecer umas coisas com você. Não, não precisa ser na minha sala, pode ficar aí mesmo. Eu acho melhor falar em seu departamento. Então não é algo sério? Eu não sei. Depende da sua interpretação de algo sério ou não. Dependendo da gravidade do que eu falar, pode pegar muito mal pra você. Mas não vamos ser dissipados. Vamos dar tempo ao tempo e cada coisa no seu momento certo, ok? E eu gostaria de saber umas coisas aqui que tá na minha cabeça que envolvem você. Sim, então, com licença. Bom, primeiramente, como anda o trabalho? Você tá se saindo bem? Nenhuma divergência? Nada fora do comum? Você tá fazendo tudo certinho? Que bom. Eu sempre soube que você era um funcionário bem trabalhador e que eu sempre poderia confiar em você, certo? Você, com essa carinha tão fofa e gentil, despista todos os olhares perversos de você. Todos os olhares que podem pensar que você pode ser algo que você não é. Mas isso é só ilusão, né? Você é esse funcionário quietinho, tímido e nada ousado, né? Por que tô falando isso? Certo, veja bem. Ontem, quando a empresa fechou, eu precisei ficar na empresa para resolver umas coisas. Eu não sou de ficar vigiando o que vocês fazem, mas eu precisei fazer umas coisas enquanto eu estava sozinha. Porém, eu escutei passos de mais alguém aqui ontem comigo. Sim, por um acaso esse alguém era você. E eu gostaria de perguntar o que você estava fazendo. Terminando de resolver umas coisas dos seus arquivos. Certo, tudo bem. Porém, depois disso, eu demorei bastante ainda. E mesmo demorando muito, eu ainda senti a presença de mais alguém ali. Suponho que você não tenha ido para casa depois. Talvez você tenha escutado barulhos e foi ver o que foi. Então, por cargo de consciência, por um acaso, você viu o que eu estava fazendo? Não? Então, por que essa expressão tão tímida no seu rosto? Por que corar assim do nada? Eu só fiz uma pergunta simples, não uma pergunta de se envergonhar. A não ser que você de fato tenha visto o que eu tava fazendo. Sabe, levando em conta de que você viu, isso é um segredo que fica entre nós, ok? Na minha casa eu não tenho lá muito tempo livre disponível, então, sabe, eu precisava de um canto sozinha, sem ninguém me atrapalhar. E o estresse do trabalho e do dia a dia às vezes fica acumulado. Então, às vezes, eu preciso fazer algumas coisas para desestressar. E você me entende? Pois o único lugar disponível que eu tinha era justamente aqui na empresa. Ninguém olha as câmeras além de mim, então não tem problema. Mas sempre fiquei sozinha por aqui. Nunca ficou outro funcionário e quando ficava até mais tarde ele ia embora. Porém, dessa vez teve esse empecilho de que você, por um acaso, foi xeretar mais do que deveria, né? Talvez você não seja um menino tão bonzinho quanto eu pensava. Talvez você não seja tão quietinho quanto aparenta ser, né? Então você foi até o meu escritório e habilmente e discretamente brechou o que eu tava fazendo. Uhum. Você viu eu usando aquilo, não foi? É. Não se preocupe. Não, você não vai ser prejudicada em nada. Muito pelo contrário. Isso
Como eu disse antes, isso fica entre nós, ok? Você não precisa contar pra ninguém, e eu também não preciso contar pra ninguém. Já pode ser bem suspeito os outros funcionários verem você conversando comigo por tanto tempo assim. Enquanto a sua expressão corre, você bota a mão no rosto. Chega a ser até fofo, eu diria. Eu admito que te ver tão vulnerável, te ver tão quietinho assim, vai subir a cabeça. E eu não quero, sinceramente, deixar esses pensamentos fugirem. Então, toma isso aqui. É, eu preparei um expresso, café com chantilly pra você. Não é, você não gosta? Gosta é muito bom. Além de, claro, deixar você com bastante energia e acordado até tarde. Você me permite? Porque, bom, agora que você sabe disso, e eu sei disso também, inclusive eu decidi ver as câmeras depois pra saber o que você estava fazendo enquanto me assistia. E sinceramente eu me surpreendi, tá? Eu não esperava isso vindo de você. Mas eu não posso te culpar, você é um homem. Às vezes os seus hormônios ficam à flor da pele, não é? Eu tava pensando que talvez você pudesse tomar isso aqui, ficar bastante acordado e depois que terminar o seu trabalho, fingir que tá fazendo alguma coisa. Pra quando a empresa fechar, talvez você pudesse ficar por aqui. E talvez você pudesse ir discretamente até a minha sala. E talvez você pudesse discretamente ver o que eu tava fazendo de novo. Só que dessa vez, considere a possibilidade e a permissão de você poder entrar. Uhum. Você já se perguntou como seria ver mais de perto? Talvez pudéssemos tomar alguma bebida, misturar o fator cafeína com o fator álcool. Não é uma mistura muito saudável, eu confesso, mas é uma adrenalina bastante intrigante, não é? E nos casos mais extremos, talvez a gente não consiga voltar pra casa e durma por aqui mesmo. E pela manhã os outros funcionários chegam, então sugiro que você guarde bem as suas roupas pra não sujá-las. Uhum. Sim, pela manhã eu posso liberar você pra você ir pra sua casa. Não precisa ficar corado desse jeito. Por mais que eu ache adorável você assim. Bom, considere isso uma promoção, tá bem? Você vai ter um privilégio que muitos não têm, certo? Então eu te espero por mais tarde, tá? Todas as luzes vão estar apagadas. E eu tenho algumas coisas na minha gaveta que talvez você queira usar. Só pra deixar no ar e na sua imaginação. Então, meu garotinho tímido, eu queria dizer que tô te esperando. E espero que você tenha um bom trabalho.